Boa noite, turma. O meu nome é Tatiane Ribeiro, eu atuo como mestre de cerimônias e cerimonialista em torno de uns 11 anos. Também sou estudante de turismo, no caso do curso do IFCE, e quis fazer esse curso para agregar mais conhecimento na questão da minha área de eventos. As meninas da turma enviaram algumas perguntinhas para mim, responder sobre essa profissão maravilhosa que é ser mestre de cerimônias, e não pude estar com vocês pessoalmente, mas eu tentarei deixar bem claro como é essa questão de atuar nessa profissão. Bem, eu organizei algumas coisas aqui, né? Como toda cerimonialista ou mestre de cerimônia, é fundamental a organização. Eu anotei alguns pontos de acordo com as perguntas que elas me fizeram. E a primeira pergunta é: qual o papel de um mestre de cerimônias? Bem, o papel de um mestre de cerimônias, ele ordena, né, e orienta toda uma cerimônia, todo um evento. O mestre de cerimônias, ele tem a função de conduzir o evento do início até o fim. Ele, através da sua pauta, que ela é previamente estabelecida e organizada, ela vai seguindo a pauta de acordo com o cronograma de cada tipo de evento que ela vai apresentar. Pode ser um evento corporativo, pode ser um evento público, pode ser um evento social, que é algo mais descontraído, mas a função principal de um mestre de cerimônias é esse. Quando a gente está atuando com mestre de cerimônia somente, a gente faz uma parceria com o cerimonialista, a gente trabalha em conjunto com ele e vai, de acordo com o que ele estabeleceu previamente com o cliente, com os fornecedores, nós seguimos somente aquela pauta e aquele cronograma. Mas caso a mestre de cerimônias também seja cerimonialista, aí ela já vai estar entendendo por dentro de todo o processo do evento, tudo que aconteceu antes do evento iniciar, o pré-evento, e ela vai conduzindo de acordo com o que ela organizou toda a pauta e a apresentação no dia. Bem, a segunda pergunta que elas fizeram foi: quando você começou a se interessar pela área e o que motivou a ser mestre de cerimônias? Bem, assim, desde criança eu sempre gostei muito de eventos, muito de festa. Minha mãe que tinha que ficar correndo atrás de mim, porque até mesmo criança eu já organizava evento, por incrível que pareça. Eu fazia apresentações de bandas com as minhas coleguinhas, cobrava ingresso. E em tudo que era no colégio, eu sempre estava envolvida para falar algo. Quando era uma feira de ciências, quando era um evento cultural, as pessoas sempre me achavam muito tagarela e sempre me colocavam nessas coisas para estar lá na frente, apresentando com o microfone. Eu sempre fui desinibida para essas coisas, apesar de até hoje, né, a gente às vezes fica nervosa de acordo com o tipo do evento, mas a gente tem que ser profissional e tem que saber conduzir o evento e controlar o nervosismo. Mas o que me motivou mesmo foi a questão que eu sempre gostei de falar em público. Aí, em torno de 11 anos atrás, eu comecei a estudar mais para a área de ser cerimonialista, né? Comecei a fazer os cursos de cerimonial e protocolo, organização de eventos, tive bons profissionais, como professores, como Nilda Gomes, do Sebrae, como a Malu Cavalcante, que hoje é uma amiga no Senac, e fui estudando na área, e de acordo com que eu ia apresentando cada evento, foi tendo essa necessidade de falar em público, em alguns casamentos. Eu sempre gostei de falar algo, de escrever algo previamente para falar para os noivos. Aí, depois de alguns anos, eu fui trabalhar para uma instituição, que era o Instituto de Educação e Cultura aqui do estado do Ceará, e precisei trabalhar apresentando colações de grau, tanto aqui em Fortaleza como no interior do estado. E, ao passar do tempo, também fui trabalhando mais com a voz, que eu também sou cantora, eu atuo também cantando em casamento, e eu fui me apaixonando pela profissão de mestre de cerimônia, de estar conduzindo o evento, e é algo que me encanta muito e que eu indico que é uma ótima profissão a ser seguida. Se você tiver também o dom e não tiver a timidez de falar em público. Bem, a terceira pergunta é: o que você definiria como qualidades obrigatórias em um mestre de cerimônias? Bem, eu acho que a primeira e principal qualidade que um mestre de cerimônia tem que ter é ser uma pessoa extremamente organizada, porque a organização ela é fundamental
para que a apresentação do evento esteja com o objetivo alcançado, tenha sucesso. Você tem que ser organizado previamente, antes do evento ocorrer, tá por dentro de todo o assunto do evento, de toda a dinâmica que o evento vai ocorrer e ser bastante organizado para que nada saia do controle no dia. Apesar da organização, o cerimonialista ele tem que saber improvisar, caso algum imprevisto aconteça no dia, ele tem que saber improvisar na fala, no momento, não ficar nervoso se alguma imprevisto, alguma coisa der errado na hora do evento. Ele tem que ser discreto, bastante discreto. Já aconteceu alguns acontecimentos, infortúnios, quando eu estava apresentando o evento, e a gente tem que manter o controle, tem que ser calmo, tem que ser discreto. Também na questão das vestimentas, a gente não deve usar coisas muito exageradas. Basicamente nos eventos eu me visto de preto, não uso muitos acessórios exagerados, uma maquiagem carregada, porque a função da gente ali não é chamar a atenção para si, e sim conduzir o evento da melhor maneira, com qualidade, de uma forma bem adequada para cada ocasião, porque de acordo com cada evento, se o evento for social, você pode até mesmo assim apresentar de uma forma mais descontraída, porém com bastante profissionalismo. Outra questão é a questão da dicção. Se você for ser uma mestre de cerimônias, você tem que ter cuidados com sua voz. Se puder fazer um curso de oratória, melhor ainda. Ser acompanhado por um fonoaudiólogo e conhecer bastante a questão do português, né? Porque até mesmo você vai ter que elaborar as pautas, vai ter que aprender a fazer as pausas na hora certa, onde tem vírgula, onde não tem. Eu já fui instrutora de português em torno de uns 3 anos numa empresa da minha família, que é uma franquia japonesa de estudo, e lá eu aprimorei cada vez mais a questão do português, da leitura. É importante bastante ler livros, que aí você vai treinando a questão da sua dicção. Também o cerimonialista ele tem que ter uma atitude confiante, né? Como eu falei, não pode ser tímido. Se for tímido, tem que aprender a controlar essa timidez, não passar e demonstrar nervosismo para a plateia, porque fica algo notório, né? A pessoa vê que você está nervoso. Muitas vezes, quando eu estou conduzindo o evento, tem um ou outro palestrante que pode ficar nervoso, que às vezes não é um palestrante profissional. Pode ser, por exemplo, num casamento, num evento, algum amigo da família ter que falar, você tenta acalmar aquela pessoa antes dela se apresentar, pode escrever algo para ela previamente, para ela poder falar. Também, o que é muito importante é a questão do conhecimento, né? Para você ser um mestre de cerimônias, você tem que entender as regras de cerimonial e protocolo, você tem que buscar ler, você tem que buscar fazer cursos. É bom também ter um conhecimento em áreas diversas, como na sonoplastia, questão do som, a questão de audiovisual, porque isso tudo agrega valor para a hora de apresentar um evento, para você conseguir lidar com os fornecedores, se está tudo ok com a questão da equalização do microfone no dia, como conduzir a sua equipe, os seus recepcionistas. Então, o conhecimento, a educação, o estudo é fundamental para você ser uma mestre de cerimônias. Também eu recomendo no conhecimento você ter o conhecimento também de normas de etiqueta, é fundamental, porque se espera que um mestre de cerimônia seja uma pessoa educada, uma pessoa centrada, discreta, que além de saber conduzir o evento, saber lidar de uma forma bem educada com todos os profissionais da área que estão envolvidos naquele evento, né? Não somente os clientes, como os participantes do evento, mas aprender a lidar de uma forma cordial, educada, passiva, com todos ali que estão colaborando com você. A quarta pergunta é: como é a preparação de um mestre de cerimônias para um evento? Eu anotei algumas coisinhas aqui para mim não esquecer, que é muita coisa. Bem, a preparação de um mestre de cerimônias para um evento normalmente vem meses antes, né? Quando ocorre o ato da contratação, é necessário que o mestre de cerimônias ele conheça o tipo de evento que ele vai apresentar, né? Se o evento é público, é corporativo, é um evento social.
O mestre de cerimônias, ele tem que conhecer o tipo de evento que ele vai apresentar, né? Algumas reuniões prévias são necessárias. Quando o evento já tem cerimonialista, fica mais fácil para nós mestres de cerimônias, porque ele já organiza todo o cronograma do evento e nos passa, né, através de reuniões, o que nós vamos precisar falar na hora, e assim a gente vai, em cima desse cronograma que ele fez, de acordo com o tipo de evento, nós vamos redigir a nossa pauta. Temos que fazer a questão da contratação, né, de um assistente. Dependendo do porte do evento, se é de pequeno, médio ou grande porte, vai necessitar de uma equipe menor ou maior, que sejam profissionais capacitados para poder lhe auxiliar, né, no dia do evento. E passar todas as informações necessárias, né, para esse profissional, para que ele lhe ajude no dia do evento e lhe dê todo o suporte necessário. Já no dia, ou até mesmo um dia antes, né, do evento ocorrer, eu gosto de organizar os rádios, né, comunicadores, que eu vou utilizar com a minha equipe, porque é necessária essa comunicação. Nem sempre, às vezes o espaço é muito grande, não tem como só no olhar a gente conseguir se comunicar. Então já coloco os rádios para carregar, já deixo toda a questão de equipamento tudo ok, as pautas tudo impressas, se for necessário formulários, pranchetas, já deixo tudo no ponto, tudo organizado, para no dia do evento eu não estar me preocupando com isso, que pode até ser que, se no caso eu for a cerimonialista do dia, eu tenho que chegar muito antes no local de evento e checar se está tudo ok. Mas como mestre de cerimônias também eu gosto de chegar antes. Porque às vezes quando tem um evento que vai ter homenagens, por exemplo, tem que organizar as mesas, organizar as placas na mesa, as medalhas, tenho que ver a questão da equalização do microfone, testar na minha voz se está adequado, se está na altura correta, ver se os profissionais de audiovisual já estão com o material que vai ser exibido no dia do evento, os vídeos, as fotos. Então, a preparação prévia é fundamental e a organização também. Às vezes, quando o evento é de menor porte, menos reuniões vão ser necessárias, mas tem eventos que eu faço que antes de um ano mesmo, a gente já começa a organizar, né? A organizar previamente tudo. Bem, eu vou ler agora a 5ª pergunta aqui no computador que elas mandaram. Em eventos corporativos, muitas vezes o tom é um pouco mais sério. Como a equipe do evento e o próprio mestre de cerimônia pode agir para que ele seja atrativo e os convidados tenham a melhor experiência? Bem, apesar do evento corporativo ele demandar uma postura mais séria, anotei aqui, pois nós estamos falando para um público específico, né, de determinada área. Eu oriento aos meus recepcionistas a serem simpáticos, prestativos, tanto com os que estão participando do evento, os clientes, os convidados, como os que estão trabalhando, né? Os fornecedores, as pessoas que estão organizando a cozinha, que estão limpando os banheiros, porque nós estamos ali todos para que aquele evento dê certo, que ele tenha o sucesso que o cliente deseja. Então, eu oriento previamente, faço uma reunião com os meus recepcionistas, para que eles sejam bem simpáticos, que eles sejam bem prestativos com todos que vão estar ali naquela noite, para que o evento seja um sucesso. Já no meu caso, na hora de apresentar, né, normalmente eu tenho que seguir a pauta, porém, eu posso utilizar de improvisos na hora, né, até uma leve descontração, mas de acordo com o tipo de evento, porque se for uma colação de grau, eu tenho que manter uma postura mais séria, não posso fazer nenhuma brincadeira no microfone, mas já no evento social, a gente já fala de uma maneira mais romântica, já brinca com o casal, brinca com as pessoas que estão lá na questão quando vai jogar o buquê, já tem que falar de uma forma mais descontraída e mais leve. Mas no corporativo não, no corporativo você tem que ter uma postura séria, mas tem determinados tipos de evento, por exemplo, evento de final de ano.
Se for para confraternizar aquelas pessoas naquele evento corporativo, falar da empresa também, mas normalmente em eventos corporativos acontecem bastante palestras motivacionais que tornam o clima mais leve. A gente conduz também dinâmicas, que isso torna o evento mais atrativo, né? Porque não é porque o evento é corporativo que ele tem que ser sisudo, né? Mas basicamente é isso. Essa sexta pergunta aqui eu gostei, achei bem engraçada. Você já precisou pensar fora da caixa para lidar com um imprevisto? Conte-nos um pouco sobre como o profissional deve agir em situações inesperadas. Bem, em situações inesperadas, a dica é manter a calma. Manter a calma, ser discreto para que o público não venha perceber que aquele imprevisto ocorreu. Tentar não se desesperar e ser otimista. Tem que ser otimista, tem que pensar que tudo vai dar certo, que você confia na equipe que você está trabalhando. Mas comigo já aconteceu alguns imprevistos. No início que eu estava organizando eventos, há uns 11, 12 anos atrás, por aí, o casamento de uma amiga, a equipe de audiovisual não levou o cabo que era para ligar o som no áudio. O som no vídeo que ia passar o clipe dos noivos. Aí na hora o pessoal lá ficou uma correria, eu digo calma, que vai dar tudo certo. E eu tive a ideia, como eu já conhecia a banda, né, tava tocando lá no dia, como não tinha como colocar o áudio, né, junto com o clipe, eu falei lá sobre os noivos, fiz aquela prévia e disse que ia ser exibido um vídeo da história dos noivos e que a banda ia cantar ao vivo. Aí eu falei com a banda e a banda, como já conhecia a música que ia ser tocada no vídeo, a banda tocou ao vivo e ficou bem mais bonito. Então, algo que foi um perrengue, no final das contas, por ter mantido a calma, ter conversado com os profissionais, deu tudo certo. Já outra vez eu fui apresentar uma colação de grau aqui em Fortaleza, eu acho que tinha mais de 500 pessoas no auditório. Na composição da mesa de honra, um dos diretores quebrou um copo. O copo caiu na hora que outra pessoa estava falando. Eu tive que ser discreta, tive que pedir para o meu assistente ir lá, chamar alguém lá atrás para poder tirar os cacos de vidro que tinham quebrado. Mas se não manter a calma, normalmente às vezes o evento é filmado, né? Então você tem que manter a calma para não transparecer desespero na hora, né? E assim a gente vai conduzindo o evento. Tem que ser confiante. A gente tem que ser confiante no nosso trabalho. Outra vez também alguns palestrantes iam ler a pauta, ficavam nervosos, ficavam trêmulos. Aí eu tinha que ir lá, né, falar com ele baixinho, dar um suporte, passar a mão nas costas ali, pedir para manter a calma, porque não é todo mundo que tem essa facilidade de falar em público. Até hoje para mim não é fácil, né? Cada evento é um evento diferente e a gente tem que controlar nosso emocional. Bem, a próxima pergunta é a sétima, né? Como é a sua relação de mestre de cerimônia com o cerimonialista? Você acredita que há semelhanças entre ambas as profissões? Sim, eu vejo bastante semelhança, mas a questão da minha relação com a cerimonialista é uma relação de cooperação, porque quando a cerimonialista já é contratada para o evento, fica mais fácil para mim, porque eu não vou precisar me preocupar com a questão de cronograma, com questão de ver todos os detalhes do evento, de chegar bem muito mais antes do que a própria mestre de cerimônias. Então, para mim, é uma questão mesmo de cooperação, de colaboração e de apoio a essa minha relação que eu tenho com a cerimonialista. No caso, quando eu mesma estou atuando como cerimonialista, eu já sei, fico ciente de tudo que o evento já vai acontecer e eu vou conduzindo de acordo com o que eu planejei previamente. E existe sim bastante semelhanças, porém, o que eu anotei aqui é que uma cerimonialista, ela não precisa ser uma mestre de cerimônias.
mas eu acho interessante uma mestre de cerimônias ser uma cerimonialista. Assim, por quê? Porque normalmente a maioria das cerimonialistas elas organizam o evento, né, previamente, e elas ficam por trás dos bastidores no dia do evento, vendo se está tudo ok, está organizando o serviço, se o serviço de buffet está tudo ok, se cada recepcionista está no seu posto, como vai ser a condução do evento, o cronograma, se for um casamento, como vai ser aquele cerimonial ali de entrada, de saída, mas as funções são bem semelhantes, mas as mestres de cerimônia, a função dela mesma é apresentar o evento em si, né? Normalmente, quando a mestre de cerimônias, ela entende de cerimonial, fica mais fácil, né? Porque ela já vai entender todas as etapas, né, do evento. É muito importante que essa mestre de cerimônias, ela entenda da questão de produção de eventos, ela entenda a questão de quais os profissionais que são envolvidos no evento, né? E entender todas as fases do evento, né? É muito importante um mestre de cerimônia entender todas as etapas do evento. Mas não obrigatoriamente um cerimonialista precisa ser um mestre de cerimônias. Ele pode ficar só atrás nos bastidores e pedir para o cliente contratar a mestre de cerimônias para apresentar num dia. Na maioria dos casamentos que eu vejo hoje em dia, as cerimonialistas, elas ficam nos bastidores, elas não apresentam nada. Algumas que eu já fui, que é muito difícil às vezes eu ir para casamento, porque ou eu tô organizando, assim, para aproveitar, ou eu tô organizando, ou eu tô cantando. Então, já vi muitos casamentos, assim, atuais, que a cerimonialista não quer fazer nem aquele cerimonial de fala, de homenagem para os noivos e apresentar a entrada dos noivos na recepção após o casamento. Normalmente ela delega essa função para o cantor da banda que foi contratado. Mas hoje em dia eu ainda gosto de fazer isso, eu gosto de escrever previamente a história dos noivos, de ler, né, de tornar aquele clima bem especial e bem significativo e inesquecível para os noivos, no caso quando é evento social, no caso quando é 15 anos, que você tem que organizar uma pauta bem maior, porque você vai ler a história da debutante desde o nascimento, a história dos pais, o primeiro aninho. Quando é bodas, você tem que falar a história do casal, né, 25 anos, 50 anos, e assim por diante. Mas o mestre de cerimônias também pode ser contratado somente para falar, só para falar no evento. Bem, as perguntas foram ótimas, mas para não tomar muito tempo, né, porque também tem outras equipes para se apresentar, segundo as meninas me passaram, a última pergunta é: que conselhos você daria para alguém que deseja seguir nessa carreira? Primeiro aqui o que eu anotei você tem que observar se você é uma pessoa tímida, né? Caso você seja tímida, você tem que vencer essa timidez, né? Tem que vencer essa timidez. Pode fazer um curso, né, para perder um pouco de timidez, de falar em público, um curso de oratória, né, para melhorar a dicção. Primeiro passo é você perceber se você realmente tem um dom para isso, porque às vezes você vai apresentar eventos com auditório lotado, com aquela luz de foco em cima de você, então não pode ser tímido. E se for, tem que controlar os nervos. Até hoje eu fico nervosa, né? Dependendo do tipo de evento, se for um evento novo que eu nunca apresentei, como há uns 5 anos atrás, que eu tive que apresentar, acho que foi no auditório que tem no Castelão, uma entrega de medalhas para o Kumon, né? Que é uma franquia japonesa de estudo. Foi a minha primeira vez de apresentar, foi um desafio para mim, mas como eu já tinha organizado tudo, feito as reuniões, foi muito bom o evento, por sinal, nesse auditório do Castelão. E nos anos seguintes, eu que fui contratada para apresentar novamente as outras edições. Não teve mais, né, por causa da pandemia, mas até o ano que teve, eu que apresentava o evento, organizava a equipe, e no dia era maravilhoso e sempre os que me contratavam ficavam satisfeitos com a apresentação e a condução do evento em si.
Outra coisa que eu dou de dica para seguir essa carreira é falar bem, né? Tem que ter um bom conhecimento da língua portuguesa, tem que ter oratória adequada para apresentar qualquer tipo de evento, né? Porque se você for apresentar um evento social, já você tem que falar de uma forma mais descontraída. Se você for apresentar um evento público, né, uma colação de grau, que vai ter questão de hino nacional, vai ter a composição da mesa de honra, você tem que entender das regras de precedência. Então, você tem que fazer as pausas corretas, respirar quando estiver falando. Apesar de eu falar, normalmente eu falo rápido, né? Quem me conhece, né? A Camila e a Elvira, eu falo bastante rápido, mas quando é evento, não. Quando é evento, a gente tem que se fazer entender por público. A gente tem que ler de uma maneira mais pausada, impostar a voz, saber impostar a voz na hora do evento. E tem que ter os cuidados com a voz, eu faço acompanhamento com fonoaudiólogo, porque até mesmo o cantar prejudica um pouquinho, né, a nossa voz. Tem que ter um acompanhamento com fonoaudiólogo, fazer bastante cursos. Eu coloquei aqui alguns cursos que quem deseja seguir essa carreira de mestre de cerimônias, eu acho importantíssimo fazer, que é o curso de oratória, como eu já havia falado antes, o curso de cerimonial e protocolo, né, que é no caso essa cadeira que vocês estão fazendo agora, que eu ainda vou fazer, que era uma das cadeiras que eu mais quero fazer nesse curso de turismo, apesar de eu já ter cursos na área, né, curso de cerimonial e protocolo tem aqui em Fortaleza, no Senac. Quem dava antigamente era a Malu, né, antes da pandemia, esse curso de cerimonial e protocolo, a Malu Cavalcante. No Sebrae eu não sei se existe mais, mas antigamente eu fiz lá e foi um curso excelente. Eu acho interessante também um curso de etiqueta, para você entender, né, algumas regrinhas básicas de etiqueta, de postura, de maneira de se vestir, de se sentar, né? E também cursos voltados à questão de produção de eventos, porque você pode se interessar também em atuar nessa questão da organização do evento, né? A questão de produção de eventos, organização de eventos é muito importante. Tem um técnico em eventos também, né, fornecido pelo Senac, que a questão é se especializar, estudar, assistir vídeos também para ver quais os tipos de evento, como que a mestre de cerimônia está conduzindo aquele evento. A questão mesmo é de capacitação. Estudar é fundamental para você ser uma mestre de cerimônias, para você saber conduzir o evento e no final, né, todos saírem satisfeitos, porque quando você entende e você gosta do que você está fazendo, vai ser um prazer a apresentar um evento. Não vai ser uma obrigação, não vai ser algo chato, algo enfadonho. Vai ser algo muito prazeroso. E eu, como experiência própria, eu digo que essa profissão é excelente. Se precisar de alguma dica a mais, ou fazer alguma pergunta e quiser mandar para mim no meu WhatsApp, as meninas podem passar para vocês. Eu estou aqui porque precisar, eu agradeço a oportunidade. E obrigada por poder falar um pouco do que eu passei já de experiência nessa área tão maravilhosa que é ser mestre de cerimônias / organizadora de eventos. Obrigada e boa noite a todos.